Dedê de Prosa está de volta e estamos entrevistando aqui o escritor, dramaturgo, jornalista, advogado e um bocado de coisa que você imaginar, Gilvan Brito. E eu perguntava a Gilvan Brito qual teria sido a sua grande reportagem e ele me mostrou isso aqui, esse livro dele, que é sobre aquela famosa tragédia da Lagoa do Parque Solon de Lucena. Gil, quais são as lembranças que você tem daquele episódio? Amargas, como amargas. Você testemunhou aquilo, não? Lembranças amargas. Eu conto a história toda nesse livro, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fui para a praia de manhã com os meninos, para a Praia do Poço, que eu ia todo domingo. Quando eu cheguei em casa, de volta, aí me deitei um pouquinho, comi uma peixada com pirão, tive uma indisposição grande, tive uns pesadelos, umas coisas que eu conto no livro. Eu disse, o negócio tá bom. Mas aí a mulher insistindo, os meninos querem ir para a lagoa, tem uma exposição na lagoa. Os meninos, eu digo, não, mas é coisa de militar. Pátria, né? É coisa de militar. Você sabe que eu militar não é comigo. Eu disse, não, mas os meninos não tem nada a ver com isso, você leva, que eles querem ver. Os tanques, eu digo, aquilo é tanque de matar muriçoca, uns tanques antigos, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas aí os meninos venceram, né, foram me arrastar e me levaram para a lagoa. Cheguei muita gente lá, né, olhando aquela exposição dos tanques de matar mosquito e outras fotografias, outras coisas lá, metralhadoras, e o barco girando ali, um barco dentro da lagoa, né, levando as pessoas. De repente, os meninos querem ir no barco, eu digo, não vai. Não, mas a gente quer ir, não sei o que, não vai. Não, mas saíram me arrastando para perto do barco, ainda cheguei perto do barco. Era a última viagem, a última. Todo mundo queria ir nessa viagem. Eu sei que o piloto do barco era um barco de campanha do Exército, de carregar material. Era um lastro em cima de alguns botes, que eles carregavam material, uma coisa mais irresponsável que o Exército podia ter feito, só numa ditadura mesmo. Hoje eles não fariam isso. Aí o que acontece? O piloto botou 200 pessoas em cima desse barco que só carregava 60. Minha nossa. Foi uma tragédia anunciada. E o que aconteceu? O barco saiu e eu fiquei olhando. De repente eu notei que o barco estava mais baixo do que o normal. E as pessoas gesticulando, alguns já com as crianças nos braços, né? Ele saiu dali do local da antiga reitoria, sabe, né? Tinha uns pés de bananeira, umas coisas lá. Aí saiu dali. Aí eu digo, esse barco está afundando. Aí todo mundo apreensivo, está afundando. Aí eu disse, eu vou para a Rádio Tabajara dar essa informação, chamar os bombeiros. Aí meu carro... Era um Cinca Chambord. Você se lembra do Cinca Chambord? Me lembro, era um carro charmoso, era importado, um carro bonito, mas era barato. Naquele tempo o carro era barato. Aí o meu carro estava atrás do Cassino da Lagoa, eu corri para a rádio. Quando cheguei lá, subi até o estúdio, né, no segundo andar. Geraldo Cavalcante estava sentado fora do estúdio, com as pernas em cima da cadeira assim, e não tinha ninguém lá dentro. Aí eu disse, Geraldo, já fui para dentro do coisa. Geraldo, passa o som, vem passar o som. E ele disse, o que é que está vendo? Não, passa o som, você vai ouvir. Quando ele passou, eu disse, olha, eu quero comunicar, chamar a atenção do Corpo de Bombeiros. Era pertinho, aqui na Marcel Pinheiro, o Corpo de Bombeiros, tem um prédio lá. Porque o barco que está servindo as crianças para o passeio, está afundando. E então eu quero que vocês vão para lá imediatamente. Pegue o que tiver de boia, né, de câmara de ar, de barco, e levem para lá. Depois um soldado desse me contou, porque a rádio estava transmitindo um jogo, Campinense e CSA de Alagoas. Eu cortei o jogo, sabe? Eles estavam lá ouvindo o jogo, Campinense e CSA. Aí o militar me contou que ouviu. Assim que eles ouviram esse meu pedido, eles correram, se mobilizaram, né, imediatamente e desceram para a lagoa, era bem pertinho, em 3 minutos chegaram lá. Eu cheguei até depois deles, porque eu fiquei contando a geral de coisa. Quando eu cheguei, eles estavam tirando o pessoal de dentro. E já era gente demais. 200 pessoas. Morreram quantos, João? 35, 29 crianças. Imagina.
Algumas pessoas ainda pularam, ajudaram, né? Quando os bombeiros chegaram, melhorou a situação, porque eles vieram com barco, com boias e coisa, e facilitou ainda a coisa. Mas foi terrível. Eu me lembro que o doutor Azias Gomes foi advogado das vítimas. E até ele estar vivo, ainda rolava esse processo. Agora ainda está rolando aí. Então, jornalista, né? Jornalista, sabe, é como médico, é 24 horas no ar, né? O tempo todo você não deixa de ser jornalista. Hoje nem tanto, porque inventaram umas histórias. Aí eu era o chefe da sucursal do Diário de Pernambuco, na Paraíba. Aí disse, eu vou mandar logo para lá. Que o Correio não, o Correio eu bato amanhã, porque o Correio só sai na terça, né? Não saía na segunda, domingo era feriado. Aí corri para o Correio, tinha um telex, né? A gente mandava a matéria pelo telex. Preparei a matéria e mandei para o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco tem uma agência. Você sabe, a agência de notícia manda para todo mundo, né? A notícia. Aí distribuiu com todo mundo. O jornal, a grande imprensa do Rio e São Paulo, de posse desse material, já mandou no dia seguinte fotógrafos e aviões fretados, né? Jornalistas para fazer a cobertura. Porque imaginava-se que teriam morrido mais pelo número de pessoas que tinha no barco. Mas o resultado, o pior não foi isso. Foi no dia seguinte. No dia seguinte, retirada dos corpos. Ah, sim, mano. Horrível. O resgate, horrível. né? Mas foi horrível. A lagoa cheia de gente em torno do anel para acompanhar. E eu, como profissional, tinha que ir mesmo, né? Tem hora que o jornalista não quer fazer uma coisa, mas tem que fazer. Aí, resultado, fiquei ali perto, eu e Djalma Góes, fazendo as fotografias. E resultado, eles gritavam lá de dentro, tem um aqui, aí mandava o barco, trazia a criancinha. Você sabe, quando uma criança morre afogada, ela guarda aquela imagem, a última imagem de terror, de pavor, que morre sem ar nos pulmões, né? Aí cada uma com expressão horrível, os dedos crispados assim, o rosto com uma imagem de terror. Aí você vê aquilo já endurecido, alguns numa posição, outros noutra. E terrível, você né? acompanhar tudo aquilo e depois enfileirar aquelas crianças todinhas, né? Foi terrível. Essa foi a sua grande reportagem, Gilvan? E se Bem, foi, provavelmente também a que você não sim, gostaria aí de ter escrito, eu fiz a reportagem, saiu no Correio no dia seguinte. Isso aqui aconteceu no dia 25 de agosto de 1975. Dia do Soldado. Foi. Dia do Soldado. E foi por isso que eles mandaram para lá o censor, para ser ainda mais rigoroso, para que as matérias não falassem mal. Pois era, eu corrigindo aqui, não era a Semana da Pátria, não, era o Dia do Soldado. Dia do Soldado. De agosto. Que eles fazem Semana do Soldado, Semana do Exército. Pois e o resultado, como uma prova do que aconteceu de ruim, horrível, eu fiz esse livro. E aqui eu fiz uma poesiazinha de 6 linhas para os militares que tomaram essa decisão terrível de colocar barcos para crianças sem um salva-vidas. É criminoso, é um ato criminoso. Verdade, Você botar 200 crianças e não colocar um salva-vida, aí então eu fiz. Todas as providências serão tomadas. A tragédia será investigada em competente inquérito. O Exército vai descobrir os culpados e punir-se. Pois é. Mas Gilvan, você chegou a trabalhar com Paulo Pontes, não? Não cheguei. Quando eu entrei, ele já tinha saído, ele é da Tabajara, mas quando eu cheguei na imprensa, ele já estava no Rio. E você passou um bocado de tempo fora da Paraíba, em Brasília. Fui eu. Por que você se ausentou da Paraíba? Cansou daqui? Não, está de volta agora, né? Porque Paraíba é o seguinte, é uma mãe ingrata. Né? Você quer tirar o sumo daqui, não tira. Você só recebe o pontapé. Então, eu fui convidado por Edvaldo Mota para ser o secretário parlamentar dele em Brasília, em 86, então eu fui para lá. Fiquei com ele até 90. De 90, eu fui para o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo.
fui ser inicialmente coordenador de serviços. Serviço era o terceiro segmento da economia, né? A indústria, comércio e serviços. Aí depois passei por um cargozinho maior, foi de coordenador geral do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Foi. Depois fui ser secretário parlamentar do deputado José Aldemir. E fiquei mais outra temporada. Aí quando saí de lá fui para o Rio, fiquei um tempo no Rio. Depois voltei para Brasília e agora estou por aqui. Está de volta, né? Pois é, Gilvan, a conversa está muito boa, mas embora estejamos numa democracia, a ditadura do tempo, essa não tem jeito. Mas, não. rapaz, eu não vou nem poder mostrar meus livros, nem contar a história desse livro aqui. Pois é, outra oportunidade a gente volta a bater um papo aqui. Mais uma vez, quero lhe agradecer pela chance, pela carreira profissional que você me deu e esperar outra oportunidade. Mas você merecia, porque se você não fosse jornalista, você ia ser um homem frustrado a vida toda. É verdade, provavelmente. Porque pela vocação que você tinha e pelo seu desempenho que você vem até hoje demonstrando na atividade, você tinha que ser jornalista. Pois é. Muito obrigado, Gilvan. E o Dedinho de Prosa vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, no mesmo horário. Até lá, então.